Olá, olá pessoas, como estão? Vamos para mais um Vencedores e Perdedores. Lembrando, hoje é segunda, eu estou gravando com uma antecedência, porque o nosso editor, o André, precisa aí de tempo para isso. Por conta disso, a gente não tem os jogos do Monday Night Football no Vencedores e Perdedores, para dar tempo de editar, mas eles estão num vídeo para os nossos membros. Também para os membros, eu falei sobre o San Francisco 49ers e sobre o Denver Broncos em vídeo especial desses dois times, tá bom? Então, para mais conteúdo, claro, como sempre, assine o Like Plus. Vamos lá! Vencedores e perdedores, sem mais delongas, assina o Like Plus, claro. Cacete, o Like Play. Curte Play, enfim. Vocês sabem, o sistema de membros aqui, que tem o dobro, o triplo de vídeos. Sem mais delongas, André, vem entrar na tela aí, vai, pau no gato, vambora. Muito bueno, vamos começar com os vencedores. Aqui, a gente é justo. Se eu coloquei o Jalen Hurts nos perdedores na semana passada, eu tenho que colocar nos vencedores nesta semana, porque conseguiu conectar com seus bons wide receivers. Os Eagles têm uma das melhores duplas de recebedores da liga. Claro, tem Jamar Chase e Higgins e tal, mas a do Philadelphia Eagles é muito boa. A.J. Brown e o Devonta Smith. Aliás, grande jogo do Devonta Smith, ele poderia estar nos vencedores, mas pela narrativa, pelo que aconteceu na semana passada, eu faço questão de colocar o Jalen Hurts com rating perfeito, 158.3, e queimou blitz, como eu falei na segunda-feira, passou em profundidade muito bem, uma sintonia legal com o A.J. Brown, ele fora do pocket, apontando, vai lá meu filho, ele foi e conseguiu o touchdown. Então, pra gente ser justo aqui, já que eu coloquei o Jalen Hurts nos perdedores, a gente começa com o Hurts nos vencedores. Mesmo em meio ao Philadelphia Eagles com 2 derrotas consecutivas, aliás, depois da primeira derrota, tanto de Bills como de Eagles, eu fiz um vídeo para os membros e falei, olha, tem que arrumar algumas coisas, tem que melhorar algumas coisas, mas os Eagles continuam sendo o time a ser batido na Conferência Nacional, e eu continuo achando isso. Não foram 2 jogos ruins que me fizeram pular desse barco, de achar que o Philadelphia Eagles é meu palpite para ganhar aí a Conferência Nacional de novo. E não é um jogo bom, que eu vou sair daqui e ir para lá também. Estou no meio do caminho. Eu acho que Philadelphia tem coisas a arrumar. Eu vi um jogo aéreo, eu não sei se mais criativo, mas mais assertivo, né, buscando os recebedores mais cedo. Agora, se tem uma coisa que eu ainda me preocupo em relação ao Philadelphia Eagles é o desempenho do Saquon Barkley. Como eu já destaquei algumas vezes, as defesas estão esperando mais jogo terrestre em primeira descida, estão lotando mais o box contra o Saquon Barkley, e fato é que o Barkley não está sendo o running back que foi no ano passado. Ele teve um volume bizarro no ano passado, basicamente 400 toques na bola. É meio que insustentável, depois de uma temporada como essa, no ano seguinte o running back voltar em alto nível. É muito difícil. É a maldição das 2.000 jardas. Geralmente quando um running back chega a 2.000 jardas é equivalente a um carro chegar a 100.000 quilômetros. É difícil no ano seguinte esse carro, ou melhor, esse running back, continuar em alta octanagem, né? E não está acontecendo isso com o Saquon Barkley, especialmente no segundo nível. Isso eu ainda me preocupo. Mas, em meio a toda essa situação, ainda mais com essa NFC Leste que tem o Washington Commanders oscilando, um Dallas Cowboys com Dak Prescott muito bem, eu vou falar sobre isso no vídeo hoje ainda, mas com uma defesa que ainda levanta suspeitas, e o New York Giants não é um time para brigar pela divisão, os Eagles são ainda os favoritos, sim, para a NFC Leste. Falando em NFC Leste, e é mais uma vez para isso que eu falo que serve o Vencedores e Perdedores, eu vou colocar o Jackson Dart nos vencedores aqui. Ele não tem culpa que o kicker errou 2 extra points, ele não tem culpa que as chamadas foram conservadoras no quarto período, ele não tem culpa que o Shane Bowen hoje não justifica-se muito ele ainda ser o coordenador defensivo do New York Giants, digamos assim. Agora, o Jackson Dart, no quarto jogo dele como titular na carreira, jogando a 1 milha de altitude no Colorado contra a melhor defesa da NFL, pressionando os quarterbacks adversários, e mesmo assim deu jogo, e como deu jogo, não é culpa dele essa derrota. Sim, ele teve uma interceptação numa pressão simulada, como eu falei no vídeo da segunda-feira, que foi no quarto período, essa interceptação deu campo curto para Denver aproveitou, mas gente, ele é calouro, e considerando o contexto e ele ser calouro, e a atuação que ele teve contra os Eagles, e agora a atuação que ele teve contra os Broncos fora de casa, é uma grata surpresa o Jackson Dart aí no New York Giants. E acima de tudo, é claro que precisa melhorar algumas coisas ainda no pós-snap, em alguns momentos o chamado tuck and run, ele correndo com a bola porque não tem alvo, e vale lembrar, né, os Giants não têm recebedor, o Malik Neighbors machucou e está fora da temporada, não tem um grande recebedor aí na ausência do Malik Neighbors, e também teve, como eu falei, a pressão simulada que virou interceptação, mas considerando todo esse contexto, é uma gratíssima surpresa. O Jackson Dart foi pressionado em 54% dos recuos de passe. E pressionado ele teve 8.8 jardas por passe, um belíssimo touchdown para o Ballinger, por exemplo, que ele se livra de 2 pressões e conecta em profundidade o terreno dos Giants completamente aberto aí para anotar o touchdown. Então, considerando tudo isso, eu acho que é uma gratíssima surpresa e eu faço questão de colocar o Jackson Dart aqui nos vencedores. Em certa medida, considerando também as expectativas, o Scatterbull também é um vencedor. Eu só estou falando isso para mostrar que agora estou alinhado com a pronúncia correta do sobrenome desse maldito, Cam Scatterbull. Não vou mais errar a pronúncia dele
um sobrenome, como eu falei no Story semana passada, com origem aí, sei lá, norueguesa. O T em inglês americano é R, né? Então fala Scatable. É difícil para mim, eu tenho que concentrar sempre que eu falo, em vez de falar Scatable ou algo assim, mas é Scatable, é uma proparoxítona. Mexe totalmente com a minha cabeça, porque proparoxítona tem acento em português, sempre. E é isso. Seguindo, bom, toda semana ele vai estar nos vencedores. Ó, para variar um pouco, até pensei em colocar outros membros aí do New England Patriots. O Mike Vrabel sai como um grande vencedor, né? Porque o Tennessee Titans acabou de mandar embora o técnico que substitui o Mike Vrabel lá em Tennessee, mas é muito difícil não colocar o Drake May, porque é mais uma atuação de gala com ele passando a bola em profundidade para mais de 10 jardas, 7 de 9 e 2 touchdowns. É verdade que ele não jogou tão bem sob pressão nesse jogo, embora tenha sido muito pouco pressionado, e essa é a potencial ressalva que eu ainda faço em relação ao Drake May, né? Quando ele é muito pressionado, será que vai jogar como jogo contra os Bills, por exemplo? Como que vem essa consistência aí nos próximos jogos? O Drake May, ele saiu daqui para ir para lá. Ele saiu daqui de um quarterback com flashes para um quarterback com muitos flashes. Esses muitos flashes vão continuar com consistência, o que me lembra a belíssima frase de uma novela que agora eu esqueci, que é cada mergulho é um flash. Eu acho que é o Clone que tem esse bordão aí. Cada mergulho é um flash, é uma bela frase, né? No Piscinão de Ramos. E aí fica aquela dúvida. Vai ser essas consistências toda semana? Eu vou até abrir aqui o calendário dos Patriots, que lembrando, faz muito tempo que eu tô falando isso. Eu falei em todos os jogos dos Patriots na pré-temporada, né, que eu comentei. Mas New England vem de 4 vitórias seguidas, né? A gente tem 3 times com 4 vitórias seguidas, os 3 com quarterback segundanista. Patriots, Broncos e Bears. Calma que eu vou falar sobre os Bears ainda. Ou não. Não tem Bears hoje. Não tem Bears. Já falei demais dos Bears. Dane-se. Aqui é CNPJ. New England pega Cleveland. É um desafio interessante pro Drake May, essa defesa de Cleveland. Eu sei que o ataque é uma bomba, né? Foi bem contra os Dolphins, mas a defesa dos Dolphins, pelo amor de Deus. Aí depois pega Atlanta. Também um desafio interessante. Atlanta manda bastante blitz. O time que mais manda blitz na NFL. Drake May tá muito bem contra blitz. E aí, semana 10, jogo contra os Buccaneers. Jogo bem interessante. Semana 11, prime time contra os Jets, um Thursday Night Football. Olha, essas 2 últimas semanas que eu tô intrigado, hein? Pega Jets fora de casa, os Jets com certeza já eliminados, e os Dolphins em casa. Esse jogo da semana 15 contra Buffalo em casa vai ser do cacete, hein? Capaz. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual é o Sunday Night Football da semana 15? Porque eu tô achando que esse semana 15 vai virar esse jogo o Sunday Nights. Vikings e Cowboys. Não, a NBC vai querer passar os Cowboys. Ainda mais porque os Cowboys estão mega divertidos de assistir, né? Mas seria uma boa pedida, hein? Semana 15, semana... Tá. Alta chance desse jogo ser o jogo da GTV, inclusive, esse Bills e Patriots. Se não mudar. Enfim, vamos lá. Drake May vencedor. 4º vencedor, Sean McVay. Tudo que eu tenho pra falar sobre esse jogo é isso. Foi um jogo modorrento. O Trevor Lawrence não foi tão mal pressionado assim nessa partida, eu achei. Mas muitos drops. Sei lá, Jacksonville é um time que oscila demais, né? Faz aquele jogo que fez contra a Kansas City, aquele segundo tempo que fez contra a Kansas City, aí bate uma feijoada em Londres e vai jogar essa partida contra os Rams. Parecia que os Rams que estavam habituados em jogar em Londres, né? Os Rams saíram de Los Angeles, da costa oeste, foram até Londres e quem parecia com sono, com jet lag, não eram os Rams. Eram os Jaguars, né? Os Rams até treinaram em Baltimore, tal, no campo dos Orioles, aí depois fizeram a viagem. Uma coisa de louco. Mas eu queria dar o mérito aqui para o Sean McVay. Eu falei na segunda-feira sobre isso, mas eu queria bater nessa tecla de novo, como ele é um bom treinador e como ele fez o ajuste na ausência do Puka Nacua. Porque na ausência dele a gente viu muito pacote com 3 tight ends nos Rams, né? Isso que é um bom treinador. Ele pega o contexto que ele tem de elenco e ele se adapta a isso. Ele não tenta forçar algo a acontecer. Eu vou dar um exemplo do que está sendo forçado a acontecer. Justin Fields nos Jets. Já que você vai com o Justin Fields nos Jets, já que você dá o contrato que você deu para o Justin Fields, monta um plano de jogo em função dele. Run pass option, read option, ele fora do pocket. Não, querem colocar o Justin Fields para passar a bola dentro do pocket. É óbvio que vai dar merda. Não tem como, é óbvio que vai dar merda. A gente viu esse filme nos Bears. Agora, com o Sean McVay nos Rams, não tem um Puka Nacua? Beleza, soca 3 tight ends, passe rápido, passe curto. Foi assim no primeiro tempo, até os Rams colocarem 21-0. Usa bem o Davante Adams na red zone. Foi uma masterclass em termos de plano de jogo aí por parte do Sean McVay. E o Liam Cohen acabou sendo outcoached, vamos dizer assim, nessa partida. Estou cheio de termos em inglês aqui, estou me sentindo na Faria Lima. Mas faço questão de colocar o Sean McVay nos vencedores. Luan Arumo sai como vencedor, só para variar um pouco, porque eu falei do Jonathan Taylor na segunda-feira, eu falei já bastante do Daniel Jones, teve um vídeo com a capa sendo do Daniel Jones mais cedo na semana passada, então eu queria destacar um pouco o Luan Arumo, porque esse front de Indianapolis está jogando bem, tanto o Lato, mas o DeForest Buckner teve
aí uma participação importante nessa partida contra os Chargers. É sim verdade que a linha ofensiva dos Chargers é medonha, mas um bom trabalho aí do front de Indianápolis, a secundária também melhor em relação ao ano passado. E eu vou dar esse crédito para o Anarumo, que saiu com o rabo entre as pernas dos Cincinnati Bengals depois da temporada passada. Vale lembrar que os Colts são top 5 em turnovers forçados, em takeaways nessa temporada. A defesa dos Bengals, aliás, terminou o ano passado roubando mais a bola do adversário e é uma questão de execução. Os jogadores estão jogando aí 100% nessa unidade defensiva dos Colts, que eu acho que é até um pouco subestimada nessa altura do campeonato. Então, o Anarumo, coordenador defensivo, ex-coordenador dos Bengals, atual do Indianapolis Colts, sai como vencedor. Outro mérito importante aqui, ele renovou o contrato e quando saudável é um bom jogador, mas ele tem um certo histórico de lesão aí. Nesse placar magro que a gente teve, foi 13-10, né? Deixa eu pegar aqui que eu não decorei esse placar. 13-6, perdão. 13-6 para os Panthers, o Tyrod Taylor entrou no lugar do Justin Fields e o Jaycee Horn teve 2 interceptações aí para sacramentar a vitória magra do Carolina Panthers sobre os Jets. Lembrando que o Bryce Young machucou nessa partida, então a defesa dos Panthers, que eu não acho uma grandíssima, maravilhosa unidade, talvez o Jaycee Horn seja o jogador mais talentoso, o cornerback aí dessa unidade dos Panthers, mas ele foi fundamental nessa vitória. E agora o nosso querido vencedor Michael Parsons. Esse talvez tenha sido o jogo assinatura do Michael Parsons pelos Packers. Foram 3 sacks, isso você já sabe, mas eu fui atrás do número. 11 pressões em cima do Jacoby Brissett. Qualquer coisa acima de 7, 8 pressões é um número absurdo. 11 pressões pelo Michael Parsons, recebeu a bola do jogo, inclusive, depois da partida. Eu achei de novo o ataque dos Packers um tanto quanto burocrático, embora no quarto período tenha aparecido o Tucker Kraft, tenha aparecido a estrela do Jordan Love. Eu quero ver esse time dos Packers vencendo com mais tranquilidade os adversários mais fracos. De tudo isso, grande atuação do Michael Parsons, que tem que estar nos vencedores aqui, é o nosso 7º vencedor. E agora o 8º vencedor bom, eu falei sobre num reel que eu postei no Instagram. É claro que o Baker Mayfield, o Daniel Jones, o Drake May, até o Jonathan Taylor tem que estar nessa equação bastante, o Jackson Smith-Njigba, enfim. Façam como quiserem nessa lista aí. Mas Patrick Mahomes neste momento está no passo para 4.500 jardas e 35 touchdowns. Não teve o Xavier Worthy da semana 1 à semana 4. Não teve o Rashee Rice da semana 1 até a semana 7. Ele voltou agora na semana 7. O Worthy jogou 3 jogadas na semana 1 no Brasil. Em meio a tudo isso, o Kansas City Chiefs tem campanha positiva, a mesma campanha do Los Angeles Chargers. Os Broncos lideram a divisão, mas eu acho uma questão de tempo para Kansas City voltar a ser temido como foi na temporada passada. E lá atrás, eu havia falado, quando o Worthy e o Rice voltarem, esse ataque vai ficar bem menos burocrático do que está. Dito e feito, com uma pitada de sal. Neste ano a gente está vendo o Patrick Mahomes a casa dos 13, 14%, passando mais em profundidade, para mais de 20 jardas. Com o Tyquan Thornton no primeiro momento, mas tem, claro, a presença do Xavier Worthy. Worthy em profundidade, o Rice como um cara que cria separação muito fácil, o Kelce ainda com uma sintonia incrível com o Patrick Mahomes, foram 3 recepções nesse jogo, quase 50 jardas. Vamos ver o jogo terrestre, se dá uma melhorada em relação ao que foi no ano passado. A defesa de Kansas City teve seus soluços? Teve. No jogo contra a Jacksonville, uma questão de execução e os Jaguars mereceram a vitória. Mas nas 2 últimas partidas, atuações de gala da defesa do Steve Spagnuolo, muito bem no segundo tempo contra os Lions e não tomou ponto literalmente contra os Raiders. Ah, os Raiders são horríveis, eu sei, os Raiders são horríveis nessa temporada, mas quando você vence um adversário da mesma divisão sem tomar ponto, por pior que esteja o desempenho do Geno Smith neste ano, é algo digno de nota. Kansas City, portanto, volta ao radar, não só para a folga da Conferência Americana em potencial, embora isso seja mais difícil, mas para ganhar a divisão, e o Patrick Mahomes vai acabar roubando esse MVP, especialmente se tiver uma grande atuação na semana 9 contra o Buffalo Bills, que é um jogo que todo mundo marcou no calendário aí para assistir. E você, torcedor do Kansas City Chiefs, você também sai como vencedor. Tá aí o cupom na tela para você comprar produtos dos Chiefs da Esporte América, 15% de desconto em todos os produtos dos Chiefs, quando você usar o cupom Chiefs, 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 é o cupom para 15% de desconto na Esporte América, esse cupom vai até o meio da semana, então aproveite, tá bom? Até quinta-feira à noite aproveite para comprar produtos belíssimos do Kansas City Chiefs. Eu vou colocar aqui o Dak Prescott, eu falei de MVP e tal, talvez ele estivesse mais na briga de MVP se Dallas tivesse uma campanha um pouquinho melhor. 3-3-1, campanha levemente acima de 50%, o empate vale meia vitória. Dallas está sim na briga pela pós-temporada, daqui a pouco eu falo sobre isso, times que não estão na briga da pós-temporada, os Cowboys estão, e mais um jogo muito limpo do Dak Prescott, tá cuidando muito bem da bola, atacando o meio do campo, procurando o Jake Ferguson, aí ele, o piso do cara é o quê? 6 recepções por jogo, uma coisa inacreditável. Na volta do CeeDee Lamb, um jogaço do CeeDee Lamb contra os Commanders, e os Cowboys que foram meu palpite, inclusive, na semana passada para vencer esse jogo, era meio 50-50, né? Muita gente achava que os Commanders venceriam pelo histórico do ano passado, mas eu fui no meu feeling, eu fui com os Cowboys vencendo, eles venceram a atuação de gala do ataque. Diga-se que a defesa dos Cowboys jogou melhor nesse jogo também, tá? Vamos ficar de olho nos Cowboys, eu não acho que Dallas vai brigar por Super Bowl ou algo assim, mas fato é,
assistir o Dallas Cowboys está puro entretenimento. O que torna, por tabela, o Jerry Jones um vencedor, porque ele é um homem comprometido com o entretenimento. Se tem uma pessoa que transformou a NFL em uma máquina de entretenimento desde o final dos anos 80, essa pessoa se chama Jerry Jones. Mais uma vez agradecendo, porque boa parte da monetização do meu canal se deve aí ao Jerry Jones e todas as suas peripécias e coletivas e tudo mais. Eu amo o Jerry Jones, já falei muito, não estou sendo irônico não. O Jerry Jones é um ícone da NFL, do futebol americano, e ele é puro entretenimento. Quando aparece ele, eu fico feliz. É uma coisa muito simples. Eu sou uma pessoa que vê o Jerry Jones, eu fico feliz. Para terminar os vencedores, o Robert Saleh, né? Porque perdeu aí o Fred Warner, perdeu o Nick Bosa mais cedo na temporada, e a defesa de São Francisco fez uma atuação de gala contra o Atlanta Falcons, né? Uma defesa que, com menos peças, defendeu a corrida como nunca contra o Bijan Robinson, muito intensa, a linha defensiva conseguindo fazer um grande jogo. Não foram tantas pressões aí em cima do Michael Penix, mas quando o Penix foi pressionado... Quando o Michael foi pressionado... Puta que pariu. Ai, Jesus, vamos lá. Quando o Michael foi pressionado... Desculpa, eu não tenho maturidade, eu reconheço que eu não tenho essa maturidade. Quando o Michael Penix foi pressionado, não fez um bom trabalho, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, eu vou dar esse crédito ao Robert Saleh, porque é uma questão esquemática, o Lenore está jogando muito bem, por exemplo. Eu vou falar mais sobre São Francisco no vídeo para os membros, tá bom? Então assistam esse vídeo anexo só para os membros. Se você ainda não assinou o Curte Play, o que você está esperando para ter o dobro, o triplo de conteúdo? Assine o Like Play, Curte Play, enfim, custa só R$8 por mês. É o mesmo preço faz bastante tempo, né? Imune à inflação. Robert Saleh, tremendo vencedor, está ajudando demais essa defesa de São Francisco. Não é a melhor defesa da NFL, mas considerando o material humano que tem à disposição, está indo muito bem. Muitos calouros também, titulares e tudo mais. Vamos para os losers, para os perdedores. Não tem Jalen Hurts perdedor essa semana. Vamos lá, André, vinheta na tela. Vamos lá, perdedores. Bom, Michael Penix. Eu fiquei me sentindo mal no final do Sunday Night. Não mal, né? Mas vocês sabem que o meu objetivo não é elogiar tudo que anda, né? Eu não sou uma professora da quarta série ou o professor Girafales dando estrelinha de bom aluno pro Kiko. Põe aí, André, o Kiko com a estrelinha de bom aluno. E aí eu fiquei pensando, no final do Sunday Night, né? Antes das últimas campanhas, será que eu tô exagerando com o Michael Penix? Será que eu tô pegando no pé? Será que eu tô sendo aí muito rígido? Rígido é foda, né? Escolha outra palavra. Muito firme também, não sei se é uma boa palavra. Mas pesando muito, mão também não vai ser uma boa palavra. Enfim, vocês entenderam. Com o Michael Penix, porque afinal de contas ele não tem nenhuma temporada completa, né? Ele entrou no final do ano passado no lugar do Kirk Cousins. A verdade é que eu não acho ele nada demais, nunca achei. Vocês se lembram da análise do draft, não era um dos 3 principais prospectos. Um jogador com uma idade mais avançada, com histórico de lesão no joelho e tudo mais. Eu nunca fui fã do prospecto Michael Penix, tá? Nunca fui. E eu achei um erro Atlanta ter draftado ele no topo, ainda mais com a carência de pass rusher que o time tinha, né? Vide o que aconteceu na temporada passada, foi um dos times que menos pressionou o quarterback. Diga-se que neste ano recuperaram em relação a isso. Mas vamos projetar a Atlanta aqui. É um time que não tem escolha de primeira rodada, ano que vem. A escolha dos Falcons é dos Rams. Inclusive, os Rams podem draftar um quarterback, tá? Com essa escolha. Ou subir, né? Porque o Matthew Stafford está indo para a reta final da carreira dele. E aí eles estão abraçados ao Michael Penix, ao Michael, por 4 temporadas, né? Basicamente é isso. Será que ele tem algo a mais para ser esse quarterback de Atlanta, para ser o franchise quarterback dos Falcons? Eu acho que todo mundo vai ficar muito cheio de dedos ao fazer análises como essa, por conta dos exemplos de Sam Darnold e Daniel Jones, principalmente. O Baker Mayfield em certa medida, mas principalmente Sam Darnold e Daniel Jones. O Baker foi para os playoffs com Cleveland, né? Daniel Jones e Sam Darnold, embora o Daniel Jones tenha ido para os playoffs, catástrofe. Aí as temporadas, as carreiras deles, quando começaram por Jets e Giants. Aí vai todo mundo ficar cheio de dedo agora, você vai ver. Vai todo mundo ficar cheio de dedo ao analisar quarterback. Ah, não, tem que esperar, porque antigamente os quarterbacks ficavam 3 anos no banco. O problema é a exceção virar regra. Daniel Jones neste ano, Sam Darnold aí nos 2 últimos anos, contando esse ano com Seattle, ano passado com Minnesota, a exceção não pode ser a regra, gente. Para cada um deles tem 12 Justin Fields. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Para não ficar muretando. E você como fã também, tá? Tô falando você que está assistindo aqui, não tô falando você necessariamente que trabalha com a NFL, tá? Você como fã no grupo de WhatsApp, não vamos começar a usar essa muleta não, tá? De achar que agora todo mundo é o Sam Darnold, o Daniel Jones e que os quarterbacks têm que ter 7 anos para evoluir. É o quê? É o Dragonite? Que demora para o que, sei lá, que level que evolui, Dratini? Vai esperar até o level 37 para evoluir? É Dratini, Dragonair, Dragonite, né, no Pokémon? Não é assim que funciona. Né? Claro, o oposto também não se aplica. Não é todo mundo que vai ser Jaden Daniels, Dak Prescott
e Justin Herbert, que já no ano de calor mostraram serviço. Mas também a gente não pode ficar, não, mas tem que esperar 3 anos, papapá. Também não é assim, tá? A gente não está mais em 2002, que os quarterbacks chegavam com pouquíssimo espaço amostral aí do college football. O que eu acho que é uma questão é que os quarterbacks estão chegando com menos preparação mental, porque os sistemas do college, eles estão muito fáceis para os quarterbacks. Vide como foi o Jackson Dart no passado em Ole Miss. Eu acho que fez bem para o Jackson Dart não ser titular na semana 1. Assim começou a lembrar como foi o Bo Nix na semana 1 e como estava o Bo Nix na semana 15 e semana 16, ano passado por Denver. Então, meu feeling é que o Michael Penix não vai dar em nada, honestamente. Ele errou passes neste Sunday Night Football que não pode errar. Questão de precisão mesmo. O Michael Penix também não tem nada em relação à mobilidade, tá? Desde a época de Washington no college, nunca foi um quarterback que ganha jardas com as... Não, definitivamente não. Eu não sei se as pessoas olham aí para os Falcons, lembram sempre do Michael Vick, mas não tem nada a ver, tá? Não é um quarterback com mobilidade, só pegar os números dele correndo com a bola no college football. E aí, eu não boto fé nessa questão, honestamente, porque foi o Bijan Robinson ser aí neutralizado para o ataque de Atlanta ser inoperante. E, gente, a gente já viu esse ataque inoperante em outra oportunidade contra o Carolina Panthers. É que não foi um jogo de horário nobre. Mas aí, como os Falcons vêm de um jogo que o Bijan Robinson amassa contra Buffalo no horário nobre, parece, de repente, que o ataque dos Falcons é incrível, maravilhoso. Eu não acho que é por aí, honestamente. Acho que uma boa linha ofensiva, sim, embora o lado direito esteja mais frágil por conta de um reserva e tal, na posição de right tackle. Tem um excelente running back, talvez o melhor running back da NFL hoje, seja o Bijan Robinson, pound for pound. Amo Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor tá voando baixo, mas tem que considerar que o Bijan Robinson é mais novo, né? Protocolo Barney Stinson aqui, new is always better, no caso dos running backs, eu acho que faz sentido. Enfim, é isso. Foram 9 pressões em cima do Michael Penix nesse Sunday Night Football. 0 de 9 pressionado. E 2 sacks. Aliás, 11 pressões, né? Eu não contei os sacks. 11 pressões, 9 que resultaram em um passe, eles foram incompletos. A qualquer momento que vinha a pressão, travava. Vinha a blitz, travava. Eu vou até pegar os números dele contra a blitz que eu tinha anotado aqui. Vou abrir meu Trello. Eu uso Trello. Sob pressão, não. Contra a blitz, né? Pressionado 0 de 9. Contra a blitz, 2 de 7 e 3 jardas por passe. Não dá, gente. Desculpa. Ah, mas ele tá no seu segundo ano. Não dá. Não pode ter uma atuação como ele teve ontem. Sem meu Bijan Robinson eu não consigo, basicamente. Estou sim pegando pesado aqui, eu sei, eu tenho essa consciência. Mas eu acho que isso precisa ser dito, tá? Para uma questão de realidade. Ainda no Sunday Night Football, mais um perdedor é quem acha que o Tyrann é um slot receiver que come macarronada. Não é. O Tyrann tem que bloquear. Porque se a gente olhar esse jogo, pode pensar e falar, o Travis Kelce não... O Travis Kelce só, tô pensando em outro Tyrann. O George Kittle não jogou bem essa partida, né? Não foi um fator no jogo aéreo e tal. É por isso que tem que ver o trabalho dele nos bloqueios. Teve pelo menos 2 corridas do Christian McCaffrey que foram explosivas para mais de 10 jardas por conta do George Kittle, por conta de um bloqueio do George Kittle. E aí a gente até colocou no pré-jogo, fui atrás dessas informações, presença de Kittle. Boa minissérie, presença de Anitta, inclusive, hein? Jardas por passe com Kittle desde 2024, sem contar o jogo de ontem, 8.3, sem o Kittle, 7.6. Jardas corridas com o Kittle, 4.7, sem o Kittle, 3.5. É claro que houve também uma mudança de postura da linha ofensiva, menos outside zone, menos corridas para fora do tackle com bloqueio em zona, mais corridas de força, entre aspas, com pull do guard, o próprio Kittle sendo usado em movimento para bloquear. Eu gostei de ver isso, eu ressaltei isso durante a transmissão, inclusive, mas o fator George Kittle é muito importante também para o jogo terrestre. A gente não pode esquecer isso. E tight end não é slot receiver que come macarrão e lasanha. Tight end tem que bloquear. Tem que bloquear. Vai ser assim. E é por isso que o Rob Gronkowski é o melhor tight end da história e o maior tight end da história. Vocês que lutem em relação a isso, tá? Não vou mudar de opinião. Não vou! Ai, ai. Deixa eu beber minha água. Tô bravo. Me perdi aqui. Ai, meu Deus. Bom, vocês viram a última já? Toda vez que eu vejo aquele backdrop azul aqua, postei isso no Twitter, com aquele logo de abacaxi, de algum hospital de Miami, lá, acho que é Baptist Health, sei lá, com ou o Mike McDaniel ou o Tua Tagovailoa dando uma coletiva, eu já espero resenha e entretenimento. A última foi que, né, o McDaniel falou brincando e tal, mas acho que isso não se fala.
sobre as 10 interceptações tal do Tua. Lidera a NFL em interceptações Tua junto do Geno Smith. Não é uma boa estatística para se ter. Tua foi para o banco contra os Browns, grande partida do Keyshawn Judkins, de Cleveland como todo, né? Embora tenha pego um bêbado na laladeira. Hoje o Miami Dolphins é um bêbado na laladeira, tá? Com todo respeito aí, ou nem tanto respeito assim, falando assim. Enfim, comercialmente, aliás, uma decisão muito equivocada da minha parte, né? Porque os Dolphins têm o mercado brasileiro e tal, nunca vão me chamar para fazer nenhuma ação de marketing, porque eu estou batendo em Miami o ano inteiro, mas eu estou compromissado com o jornalismo aqui, ok? Enfim. Que zona, cara. Que zona esse time. É muito visível que a defesa dos Dolphins já entregou os pontos, os caras não estão se doando 100%. Assistindo o jogo dos Dolphins eu percebo isso. A defesa terrestre mostra isso com muita clareza. Os caras, assim, tá muito feio. Tá muito, muito feio. Para completar, o Darren Waller, que tinha sido uma grata surpresa nessa temporada como tight end, aí machucou. É uma questão de tempo pro McDaniel ser mandado embora. Eu não sei o que os Dolphins vão fazer com o Tua, porque assinaram aquele contrato aloprado. Não é engenharia de obra pronta, porque eu sou revolucionário de primeira hora contra esse contrato. Você deve se recordar lá atrás, quando renovou esse contrato aí, esse contrato doido, eu falei, eu não renovaria, porque vai dar ruim, não confio no Tua, pressão baixa. E aí junta um técnico doido, que hoje o McDaniel é um doido completo, né? É um doido. Assim, as coisas que ele fala em coletivo não podem ser faladas. Não é uma postura de adulto. Com um quarterback pressão baixa. O resultado é esse que vocês estão vendo. Miami tem uma vitória na temporada. A vitória é contra os Jets, que é o único time sem vitórias da NFL, o pior time da Conferência Americana hoje. Tá tudo muito feio, tá tudo muito bagunçado. Ele perdeu o controle do vestiário. Toda semana eu tô ouvindo falar isso. E aí o Tua entra como perdedor aqui, porque a terceira interceptação que ele sofreu nesse jogo foi medonha. Medonha. O safety tá na outra hash, tem uma rota vertical, sim. E o Tua demora 1,5 segundos a mais para passar essa bola. Ele pendura a bola, dá tempo do safety sair da outra hash e interceptar. Um bom quarterback teria transformado isso num touchdown, porque tinha o espaço. Só que o Tua não tem confiança. Ele não tem confiança. Pode ser que dê mais certo em outro time? Pode. Pode. Assim como o caso do Daniel Jones, como eu acabei de falar. Existe essa chance. Mas hoje, fato é que, assim, foi de Odette Reutemann total, tá? A original, não a da Deborah Bloch. Aliás, eu acertei, hein? Tá vendo? Tô em grande fase, hein? Vamos abrir um parênteses aqui, André. No Semana NFL, saudades. No Semana NFL eu falei que se eu fosse Papa, meu nome seria Leão 14. Aí aparece um Papa que nasceu em Chicago, torce pros Bears e escolhe o nome Leão 14. Na sequência, eu falei na semana passada, na live de palpites, falei no pré-jogo do Thursday Night Football, que a minha opinião era que a Odete não tinha morrido, que ela tinha fingido a própria morte, estava vivíssima da Silva com o Freitas ajudando. Dito e feito. Ah, mas o curso tem informação privilegiada da Globo. É óbvio que não. Pelo amor de Deus. Estou em grande fase, hein? Estou em grande fase. Eu não sei se eu vou acertar o meu palpite, capa do vídeo, que era Lions vence Buccaneers. Vamos ver se vai acontecer. Mas eu acertei Patriots e Bills. Todo mundo, clickbait. Calma. Calma, que o time de Buffalo tá soluçando. Calma. Hã? E que tal os Cowboys no domingo? Ah, não, jamais os Commanders vão perder. Ó, clickbait. Chupem! Vamos lá. Ah, eu não vou fazer piada de novo de Madison Beard, de Justin Herbert, mas, porra, essa linha ofensiva dos Chargers é sacanagem. Eu sei que, assim, tá todo mundo machucado. Todo mundo não, mas, né? Cara, é desumano. O Justin Herbert foi pressionado 57% dos passes. E mesmo assim ele teve 3 touchdowns pressionados. Os Chargers ficaram vivos no segundo tempo. Se fosse um quarterback mais ou menos, ia pro buraco esse time, esse jogo, com certeza absoluta. O Justin Herbert tá com a linha ofensiva com peças machucadas e jogando mal, com um running back reserva que não fez nada nesse jogo, Viral, veio de bom jogo contra Miami, mas como eu falei, defesa terrestre dos Dolphins não existe, né? Cenário do Chapolin total. Isopor. E aí, se não fosse o talento do Herbert, os Chargers teriam morrido mais cedo nesse jogo. É que também os Colts, o ataque dos Colts tá voando, é pique Rams de 99, uma coisa absurda. E em meio a isso, o Justin Herbert sai como perdedor porque não tem como trabalhar, gente. Imagina, você vai fazer um relatório, abre o Excel, vem alguém dar um tapa na sua orelha, do nada, assim, no trabalho. É o que está acontecendo com o Justin Herbert, não tem tempo. Gente, 57% de pressão. É muita coisa. Foi o quarterback mais pressionado da NFL, mais do que o Jackson Dart. Mais que o Jackson Dart. Então, ele acaba sendo um perdedor, não porque é culpa dele, mas porque vão colocar na conta dele. Vão colocar na conta dele. E eu não acho que essa seja na conta dele. Porque se os Chargers estão competitivos nas últimas partidas, inclusive foi numa pressão que ele consegue escapar e conectar com o Led McConkey para ganhar o jogo contra os Dolphins na semana passada. Então, eu acho importante, novamente, sendo justo, eu já bati muito no Jalen Hurts. Já bati muito no Justin Herbert. Mas quando precisa contextualizar e elogiar, eu vou fazer a mesma coisa com os dois.
Estou fazendo hoje, tá? Mas infelizmente sai como perdedor. Mais um perdedor aqui, Keenan Williams e o Will McDonald. Por quê? O Will McDonald teve 4 pressões nesse jogo. São 2 bons jogadores dessa defesa dos Jets. Os Jets estão com 0 vitórias, o ataque dos Jets é totalmente inoperante e eles ficam apagados, infelizmente. A defesa dos Jets não tem material humano abaixo da média no todo. Honestamente, eu não acho isso. Mas a situação nos Jets, por conta de um ataque totalmente inoperante, faz parecer essa defesa ser horrível. Gente, essa defesa não tomou 20 pontos contra os Panthers. Vamos pegar aqui os últimos jogos, ó. Pô, é triste, cara. Eles tomaram 13 pontos dos Broncos, perderam. Tomaram 13 pontos dos Panthers e perderam. Meu Brasil, sua defesa toma 13 pontos e perde 2 jogos consecutivos? Então, infelizmente, esses 2 saem como perdedores. E assim, eu não acho que os Jets vão trocar ninguém, tá? Se trocar alguém, vai ser o Breece Hall. Quem sabe para os Chargers? Tá? Eu não sei. Já tinha pensado nos Bears um tempo atrás, mas agora com o Andrew Swift jogando bem, acho mais difícil. Mas é triste, porque são 2 bons jogadores. O Quinn Williams, muito mais jogador que o Will McDonald, mas eu acho que é um edge rusher que precisa ser mais mencionado. 6º perdedor é o Draft 2026. Vou deixar vocês confusos por 5 segundos enquanto eu bebo minha água. O Draft 2026 por quê? A gente está chegando na metade da temporada e ninguém está falando sobre o Draft, e não é porque a classe do ano que vem é ruim ou algo assim, embora os quarterbacks estejam decepcionando, tá? Os quarterbacks a gente esperava que fossem estar voando, enfim. Archie Manning, por exemplo. Por que o Draft 2026 é um perdedor? Porque a gente não está realmente focado no Draft do ano que vem por conta de ter vários times na briga. Pela minha conta, a gente tem 24 times ainda na briga pela pós-temporada. A gente tem mais times na briga pela pós-temporada, quase na metade do campeonato, que a gente tem times no Brasileirão, no todo. Aliás, diga-se que mata-mata é bilhões de vezes melhor que pontos corridos. Bilhões de vezes. Nem se compara. Dá nem pra colocar na mesma frase. Se a NFL virar pontos corridos, eu paro de trabalhar com a NFL, tá? Faça minha promessa. Então você que me odeia, torça pra NFL virar pontos corridos, que eu vou parar de trabalhar com a NFL. Que aí, puta, ia ser muito frustrante. Mas nunca vai acontecer isso aí. Porque a NFL não é trouxa. Eu sei que no futebol precisa ter um campeonato, regularidade, papapá, mas eu acho que com pontos corridos 10 bilhões de vezes. Quem foi criança, adolescente e lembra do Brasil parando em final de campeonato brasileiro sabe o que eu tô falando. Quem não está na briga na Conferência Americana, depois de arranjar briga aqui com quem gosta de pontos corridos? Os Raiders, 2-5. Os Browns, 2-5. Os Dolphins, 1-6. Os Titans, 1-6. E os Jets, 0-7. Esses já pensam no draft. Mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 times só, de 14. 14 não, 16. Pensando no draft na Conferência Americana. E na NFC eu acho que são ainda menos. Os Cardinals, 2-5. Os Giants, 2-5. Que estão até sendo mais competitivos. Esses 2 times, eles estão 2-5. Mas eles estão dando trabalho, tá? Eles não são, assim, piores times do mundo. Muito pelo contrário. Os Giants têm talento no front. Jackson Dart está sendo uma grata surpresa. O Cam Scatterable... Acertei de novo. O Cam Scatterable tá também, guardado as proporções, até porque é uma escolha de 3º dia, sendo uma grata surpresa. Eles estão dando trabalho. Não vai ser simples ganhar desses 2 times. E o New Orleans Saints 1-6, que eu também acho que é um time melhor do que 1-6. Ó, vamos pegar aqui. Pra mim, os Saints são melhor que os Raiders, os Saints são melhor que os Browns, os Saints são melhor que os Dolphins, os Saints são melhor que os Titans e os Saints são melhor que os Jets. Os Saints são o pior time da Conferência Nacional, eles são melhor do que os piores times da Conferência Americana. Aliás, eu tenho que fazer Power Ranking, né? Tô devendo isso aí. Então, o Draft 2026 é um perdedor, porque tem 24 times vivos na briga pela pós-temporada. Sim, estão vivos. Todos os outros times que eu não mencionei aqui, pra mim, estão vivos. E não seria nenhuma surpresa, sei lá, os Giants dão um jeito. Não sei. Não seria uma total surpresa. Vamos ver. 7º perdedor, que sim, está sofrendo uma leve ressaca de segundanista, mas com contexto. Lesão no posterior da coxa, saiu na última partida, estava mancando. Os recebedores machucados, né? O Terry McLaurin perdeu tempo nessa temporada. Mas o Jayden Daniels, eu acho que pela percepção toda, do jeito que ele terminou a temporada passada, chegando na final de conferência e o jeito que ele está jogando neste ano, acho que podia cuidar um pouquinho melhor da bola, tal, nessa temporada como um todo. Uma derrota que não é nenhum absurdo contra os Cowboys, deixando muito claro isso, mas ele sai um pouco como um perdedor aí, não só dessa semana, mas acho que desse início de temporada, né? O fenômeno da ressaca de segundo ano tá meio que acontecendo, como aconteceu com o CJ Stroud, normal, natural. Mas os Commanders neste momento têm campanha negativa. Você deve se recordar que quando eu fiz o 32/32, eu falei, olha, Washington no ano passado, história maravilhosa, o Jayden Daniels mostrou que tem estrela, super justo. Mas o Washington ganhou várias partidas, com perdão da expressão, na cagada. Curtis tá sendo clubista, Hail Mary, vai contra os Bears. Não, gente, foi na cagada mesmo. Vocês estão ligados? Torcedor de Washington, vocês estão ligados que foi na cagada.
Eduardo Miceli, você torce pro Washington Commanders. Você está assistindo esse vídeo? Me ajuda. Você vai concordar comigo. Um beijo, Dudu. Enfim, em meio a tudo isso, eu acho que dá pra colocar meio que o Jalen Daniels como perdedor pela lesão. Ele já perdeu o jogo por lesão nessa temporada, depois da partida contra os Packers. Aliás, jogo no horário nobre, o Thursday Night Football da semana 2, que o ataque dos Commanders não apareceu. Não acho que a linha ofensiva esteja jogando bem. Tem lesões aí, tanto do Daniels, mas como eu falei, do McLaurin. E os Commanders, que eram até um candidato a talvez incomodar o Philadelphia Eagles, muita gente começa a acreditar que talvez os Cowboys possam incomodar um pouco mais os Eagles na NFC Leste, não os Commanders. NFC Leste que não tem um bicampeão desde 2004, com o Philadelphia Eagles de Andy Reid e Donovan McNabb. Lembrando, pode acontecer de novo neste ano, finalmente. Oitavo perdedor é o Sean Payton. Pode parecer esquisito eu colocar o técnico de um time que teve uma virada histórica, né? A maior virada dessa temporada, os Broncos contra os Giants. Mas eu vou colocar o Sean Payton aqui como perdedor, porque o ataque dos Broncos é absolutamente previsível. É tão previsível, como eu falei na segunda-feira, que numa quarta descida, ou foi terceira, acho que a quarta descida para gol, era um screen e a defesa inteira dos Giants sabia isso. Eu fui atrás de números e assisti bastante tape na segunda-feira para falar mais sobre o ataque dos Broncos. É muito previsível, é muito passe na linha ou atrás da linha. O Courtland Sutton precisa ser usado de maneiras diferentes, é muito passe no perímetro para o Courtland Sutton, que até dá certo em alguns momentos, deu certo no final dessa partida. O Harvey precisa ser utilizado de outras maneiras e não só corrida para fora dos tackles. Quando o Harvey está em campo é uma corrida, todo mundo sabe que vai ser para fora dos tackles. Eu acho que Denver tem potencial para mais e o Sean Payton precisa subir esse freio de mão, ou soltar esse freio de mão, no caso, né, em relação ao Bo Nix. Não é por acaso que em quarto período contra os Eagles e contra os Giants, a gente viu o Bo Nix correndo mais com a bola, o Bo Nix passando mais em profundidade, até no meio do campo, mas também principalmente no perímetro, e os Broncos anotando pontos no placar. Não é por acaso. E aí é na conta do Sean Payton, tá? Não é o Bo Nix. O Bo Nix está sendo segurado pelo Sean Payton. É muito evidente isso para mim. Quando começou a carreira do Bo Nix, até na pré-temporada do ano passado eu mencionei isso, eu entendi essa postura. Agora, o Bo Nix tem uma temporada e meia já como quarterback. Ah, vai errar, vai ter problema. Tudo bem, não vai acabar o mundo. Denver tem gordura para queimar, 5-2 de campanha. Precisa mudar isso aí. Para terminar, os dois últimos perdedores. Cam Ward, são 10 turnovers, 5 fumbles e 5 interceptações. São 10 turnovers, o Tua tem 10 turnovers, 10 interceptações, né? E o Geno Smith também tem 10 interceptações. Então, no todo, a obra não está muito legal em relação ao Cam Ward. Teve um belo touchdown nessa partida contra os Patriots, mas no todo precisa cuidar melhor da bola. E o Jonathan Gannon, né? Porque foi mais uma vez que o Arizona Cardinals tinha uma chance no último quarto e acabou perdendo no finalzinho. Foi assim contra os 49ers, quase foi assim contra os Saints e foi assim agora contra os Packers. Green Bay Packers aí com o Micah Parsons, Jordan Love no final, Tucker Kraft, como eu falei, mais uma derrota de Arizona que tem 2-5. Eu acho o elenco dos Cardinals melhor do que 2-5. Em um outro ponto, o Jonathan Gannon precisa se entender com o Drew Petzing, porque esse sistema que está sendo rodado não é que o Jacoby Brissett seja um quarterback melhor que o Kyler Murray, é que o sistema orna muito mais com o Brissett, um pocket passer, acho que dá para falar que o Brissett é um pocket passer, do que com o Kyler Murray. Eles precisam se entender, o sistema não orna, tá? Então vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Eu não garanto que o Jonathan Gannon termina aí o ano, ou melhor, que ele volta como treinador ano que vem, e também não garanto o Kyler Murray, tá? É isso, meu Brasil. Terminamos mais um Vencedores e Perdedores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, tudo bem, a amizade continua. É isso, né? Beijinho pra vocês. Lembrando o cupom aí, Chiefs, 15% de desconto nos produtos dos Chiefs na Esporte América. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e que você tenha um ótimo resto de dia. Até a próxima. Tchau.